jornal Metrópolis fez uma entrevista com a esposa do Clezão, aquele comerciante que faleceu na manhã de ontem dentro da Papuda. E novas informações surgiram sobre o caso. Vários juristas, desembargador aposentado, o Sebastião Coelho, o Pavinato, dentre outros, deram comentários e falam em responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o caso. O fato é que esse assunto está dando uma repercussão geral e a gente vai acompanhar tudo isso nesse editorial agora, do qual a gente traz essas informações em primeira mão para você. Sem sombra de dúvidas, o caso do patriota morto levantou muitos questionamentos sobre a responsabilidade do Judiciário, em especial o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, vários jornais levantaram aqui a responsabilização, uma vez que já havia documentos demonstrando o estado de saúde do Clérisson, conhecido como Clezão, que infelizmente perdeu a vida ontem, no dia 20. Olha só, o que traz aqui é a revista Oeste. Moraes é o principal responsável pela morte de Clérisson, diz desembargador. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o advogado de um dos réus preso por causa das manifestações de 8 de janeiro, Sebastião Coelho, culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela morte de Clérisson da Cunha. Conhecido como Clezão, Clérisson, que estava preso na Papuda, no Distrito Federal, morreu na segunda-feira, dia 20. Abre aspas. Alexandre de Moraes é o principal responsável pela morte de Clérisson, hoje na Papuda, afirmou Coelho em postagem publicada em seu perfil no Instagram. De acordo com o desembargador aposentado, o magistrado não é a única autoridade a ser responsabilizada pela morte do Clezão. Para ele, outros membros do STF e até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devem explicações pela situação do homem que estava preso desde o início do ano. Na visão de Coelho, Pacheco tem pecado por omissão no caso de presos em virtude dos protestos de 8 de janeiro. De acordo com o desembargador, o presidente do Senado precisa atuar ao menos a partir de agora para afastar Moraes do STF. Até quando vamos ficar assistindo essas barbaridades? Perguntou Coelho. Chegamos ao limite, não dá mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente. E aí, um coro com outros juristas também foi levantado sobre a responsabilização do ministro do Supremo Alexandre de Moraes nesse caso. E aí, entoa bem em sintonia com a discussão aqui levantada pelo Sebastião Coelho, inclusive vários repórteres se manifestaram sobre a responsabilidade do Rodrigo Pacheco, que tem a obrigação de estar apurando os excessos do Supremo Tribunal Federal e não vem atuando nesse sentido. Então, uma responsabilização do Rodrigo Pacheco por estar prevaricando também foi levantado por vários juristas em pesquisas e entrevistas que foram realizadas. A Gazeta do Povo também se manifestou sobre o caso, dessa vez trazendo a visão de uma jurista. Moraes e STF precisam ser responsabilizados, diz advogada sobre a morte do preso de 8 de janeiro. A advogada e fundadora da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, Gabriela Ritter, disse que o ministro Alexandre de Moraes, demais ministros do Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, da União, a PGU, precisam ser responsabilizadas pela morte do empresário Clérisson Pereira, ocorrida nesta segunda-feira, dia 20, durante o banho de sol na Papuda. Clérisson sofreu um mal súbito depois de ter o acesso ao tratamento médico negado reiteradas vezes. O empresário teve laudo médico apontando o risco de morte e os apelos do advogados ignorados por Moraes. Devido a comorbidades, Clérisson recebeu do Ministério Público Federal um parecer favorável à saída da Papuda. O pedido de liberdade provisória foi encaminhado para Moraes no fim de agosto e aguardava a análise do ministro. Clérisson tinha 46 anos, morava em Brasília e deixa esposa e 2 filhas. Abre aspas para a fala da advogada. Na semana passada, oficiamos o parlamento e informamos que 8 pessoas estão com parecer favorável à soltura. Eles, os parlamentares, estão coletando assinaturas para protocolar ofício junto ao STF. O Clérisson era uma das 8 pessoas. Ele estava trabalhando no mercado da família dia 8 de janeiro até às 16 horas,
como tem as fotos no processo, ou seja, foi demonstrado que até as 4 horas da tarde ele estava trabalhando, ele não estava lá participando das manifestações, e isso aí foi devidamente demonstrado no processo. Venho acompanhando esse caso e vi que a defesa também juntou os laudos médicos desde janeiro, e inclusive no laudo diz que ele poderia ter uma morte súbita a qualquer momento. Ele tinha um parecer para soltura desde o dia 1º de setembro. O ministro não apreciou, então o Moraes, a PGU e os outros ministros do STF que foram coniventes com os atos de abusos precisam responder pelos crimes que estão cometendo sobre essas pessoas, disse a advogada em entrevista à Gazeta do Povo. Em julho, a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro apresentou um relatório com uma série de violações de direitos dos presos de 8 de janeiro. De acordo com a associação, entre os presos estavam idosos, pessoas com comorbidades, mãe de filhos menores de idade, a maioria não possui antecedentes criminais. Inclusive, haviam pessoas presas, inclusive deficientes mentais. Tinha um rapaz autista de 27 anos, um catador de recicláveis, que ficou preso por um bom período. Tem relatos de que crianças foram levadas para a contenção lá dentro do ginásio da Polícia Federal. Tudo isso são abusos aos direitos humanos que foram, inclusive, denunciados na ONU e até agora nada se fez. E aí vem sendo feita uma série de denúncias sobre esse caso. Parlamentares também se manifestaram. Conforme demonstra aqui a matéria do Pleno News, parlamentares criticaram Moraes e o Supremo Tribunal Federal por morte de preso do 8 de janeiro. Parlamentares de oposição ao governo federal reagiram à morte de Clérisson Pereira da Cunha, um dos presos por suposto envolvimento nos atos de 8 de janeiro, com críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. O detento tomava um banho de sol na penitenciária da Papuda, em Brasília, nesta segunda-feira, quando teve um mau surto. E aí, uma série de outros fatores já foram esposados aqui, tanto pelo canal aqui, a gente já demonstrou, e por vários jornais aí demonstrando tudo isso que aconteceu. A grande questão é que alguns juristas levantam, inclusive, aqui a responsabilidade do Alexandre de Moraes sobre o caso, levantando aqui até capitulação. E aqui, essa matéria do Metrópolis me chamou muito a atenção, e é por isso que eu quis trazer essa matéria para vocês. Tratou como patriota morto. E olha só que pela primeira vez mudou o discurso, não se chama mais de terrorista, mais de vândalos, agora é o patriota morto. 6 servidores de saúde cuidavam de 1.000 presos na Papuda, e as denúncias começam a ser levantadas. Durante o primeiro semestre desse ano, o Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, também conhecido como Papuda, contava com 6 profissionais de saúde básica para atender mais de 1.000 internos. Segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais, entre janeiro e junho de 2023, período em que recebeu os presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a Papuda contava com 3 enfermeiros, 2 técnicos em enfermagem e um único médico clínico para atender mais de 1.000 pessoas, e as denúncias começam a aparecer agora. E aí, o Pavinato, que é jurista, ele fez uma análise, dizendo que deveria haver a responsabilização do juiz do caso, no caso, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e aqui ele fala até condenação em 19 anos de prisão. E aí ele ainda brinca aqui, telecurso do Pavivi. C estava preso, que é o Clérisson, preventivamente. C teve agravadas suas graves condições de saúde. O Ministério Público pede ao juiz A para que C deixe a prisão. O juiz A ignora e C morre na cadeia. O juiz A pode ser condenado em até 19 anos de prisão e mais multa. Num país sério, isso aqui seria levado em consideração, sim. Entenda, no Código Penal, artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, a pessoa inválida ou ferida ou em grave e eminente perigo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é triplicada se resulta em morte. Então, aplicação do artigo 135, que vê previsão de multa aqui de até 6 meses, que é triplicada. Expor, artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob autoridade, guarda ou vigilância, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Se resultar morte, reclusão de 4 a 12 anos. 3 anos por um crime e 12 anos em outro. E aqui ele fala já em 15 anos
de prisão. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Ter o agente cometido o crime: A, por motivo torpe; G, com abuso de poder ou violação inerente ao cargo; C, quando o ofendido estava sob a sua imediata proteção da autoridade. G e I aplicam-se aqui ao caso, logo 0,5 vezes 3 mais 12 igual a 15 anos. Mas ainda se aplica a Lei 3.869 de 2019. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Logo, 15 mais 4 igual a 19 anos e multa. Este é um exemplo de aula que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E aqui é lógico que ele está fazendo uma referência lógica ao caso acontecido do Clérison aqui. E, com certeza, um jurista aí de muita qualidade que abordou temas sérios aqui. Não sabemos se o país é sério para abordar isso de frente, né? E aí, tem um vídeo da esposa do Clérison, um vídeo de cortar o coração, eu vou trazer aqui para vocês, sobre as denúncias que aconteceram. Assista aqui com a gente. Ai, família, trabalhador. Tomou cuidado. Sim. Isso foi levado? Vocês tentaram justificar? Sim, atestado, laudo médico, receitas médicas. Ele tomava 9 medicamentos por dia. Isso está arquivado no processo dele. O pessoal da saúde lá do presídio entrou em contato uma vez comigo e aí eu encaminhei tudo, o laudo médico, as receitas, os exames que a doutora Tânia, que ele tinha atendimento na HRT, os exames que a doutora Tânia pediu para ser feito, as consultas, quem estavam indo nas consultas era eu para pegar a receita. Ele não foi levado a nenhuma consulta médica. Ele tinha um problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá. Assim, recebeu um registro de que passou mal várias vezes, então. Sim, quem atendeu ele foi o doutor Frederico, que se encontra preso lá também. Eu e o doutor Frederico prestava atendimento a ele. Eu achei que ele só tinha passado mal, porque ele sempre passava mal. A PGE foi favorável à sucura dele há 2 meses atrás e a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, e não liberou ele. E aí eu sempre falava: gente, meu esposo tem comorbidade, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu. Meu esposo morreu de uma forma injusta. Sim, eu fui na última visita na quinta-feira, ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. Então, quinta-feira ele já estava com uma dor no coração. Sim. E hoje, segunda, teve essa Sim, isso. Eu deixei bem claro. Eu sempre levava as receitas, sempre levava os remédios. Deixei bem claro que ele tinha problema de saúde. Ninguém me ouviu. E meu esposo veio a óbito. E agora? Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui todos os dias me falavam: meu pai vai chegar. Meu pai vem pra casa. E agora? Como que ele vem pra casa? Na penúltima visita eu levei roupas pra ele. Ele saiu dividindo roupa com todos. Ele sempre foi uma pessoa assim, que fazia dividir o que ele tinha. Ele nunca quis nada só pra ele. Eu gritei: socorro, gente, me ajuda. Meu esposo tá passando mal. Ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. É revoltante saber que um pai de família, réu primário, não tem antecedentes criminais, fica 10 meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, sem ter matado, sem ter roubado, tomando medicamento com comorbidade e não ser visto.
não ser visto. Todas as visitas a gente fazia planos. O sonho dele era ver as filhas formadas. Elas passaram em medicina, o FMG, não pôde ir por conta disso que ocorreu com o pai. Daí elas ficaram estudando aqui em Brasília mesmo. Elas fazem um curso de odontologia. E aí ele falava, vocês vão conseguir. Nós vamos fazer a formatura de vocês. Toda visita a gente sempre sonhava. A gente sempre fazia planos. Sempre. Nós temos uma rocinha, ele sempre fazia planos em criar gado, em fazer muita coisa, eram muitos planos. Jamais ele ia lá para fazer alguma coisa. Ele estava lá em paz. Ele estava lá não quebrando, não destruindo órgão público, nada. Ele estava lá com a bandeira branca em prol do nosso Brasil, em prol de uma melhora. Ele jamais iria fazer isso, jamais. Eles trabalhando lá na loja, no domingo, no dia 8 de janeiro. Às 4 horas, 16 horas, ele estava trabalhando comigo. Tem tudo no processo. Nada foi apreciado. O advogado pediu vários habeas corpus. O advogado sempre estava pedindo a revogação de prisão, sempre relatando sobre a saúde dele. E nada foi ouvido, nada foi visto, nada. E ele não estava tendo os cuidados médicos devidos. Não estava. Não levaram ele nenhuma consulta com especialista. Os cuidados médicos que ele estava tendo lá dentro era básico. Ele relatava isso pra senhora? Sim, básico. Não tem como fazer exame lá dentro. Ela sentiu dor, tomou antispirona. Ele chegava a tomar os remédios, os 9 remédios? Sim, sempre eu levava. Eu ia sempre nas consultas justamente para levar os remédios para ele tomar. Sempre. Pois é, pessoal, e você vê as denúncias graves que aconteceram aqui, dá até parabéns para a revista Metrópolis, que fez essa publicação. Dias antes de passar mal durante o banho de sol e ter um infarto fulminante, Clérison Pereira da Cunha teria se queixado da esposa, Jane Duarte, de 45 anos, de dor no peito. Ela visitou o marido na última quinta-feira, quando ele relatou que não se sentia bem. O patriota estava preso no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, suspeito de participar do quebra-quebra. E aqui a gente consegue perceber claramente que os autos eram claros de que ele trabalhou até às 4 horas. Tinha um período de deslocamento, ou seja, é pouco provável aqui que ele poderia ter participado de qualquer ato de quebra-quebra, ou seja, estava lá preso, sem ter os seus autos avaliados, o devido processo legal foi ignorado, tá? E aí é a nova realidade do Brasil, infelizmente.